Em Brasília, 19 horas. Em Assis também, 19 horas. A saudação a você, minha amiga, a você, meu amigo. Estamos no ar. É português livre para falar. Chegamos à terça-feira, toda noite, 19 horas, de segunda a sexta-feira, cá estamos para conversar com você, minha amiga, com você, meu amigo. Um abraço, Moacir Camargo Filho, tá sempre acompanhando. Um abraço, muito obrigado. Meu amigo Nelson, meu amigo Meco. Um abraço, viu, professor? Professor Meco, grande nome do vôlei no passado. Carolina Burali. Professor Meco, o tempo passa, né? Um abraço, viu, professor Meco, que durante muito tempo foi dirigente da nossa APUESP, Sindicato dos Professores em Assis. Um abraço a você, minha amiga, a você, meu amigo, Marco. O Marco está acompanhando a gente também, muito obrigado pela assistência. Tá muito quente aí? O que você está fazendo? Ventilador, ar-condicionado, toalha molhada na cabeceira da cama? O que a gente faz? O que a gente faz para refrescar um pouquinho? Muito quente, né? Muito calor. Imagino que a temperatura deve ter chegado aqui perto de 42, 43 graus em Assis e no Vale do Paranapanema. Mas estamos aqui prontos, doutor Fabiano Almeida, na vizinha cidade de Cândido Mota, umbilicalmente ligada a Assis. Cada dia Cândido Mota está mais perto de Assis, não é não? E vice-versa, né? Agora tem só metade da estrada, outra metade é uma avenida. Curiosa essa situação, né? Transforma-se em perímetro urbano, transforma a rodovia em avenida. Avenida é uma rua melhorada, não é? A gente sempre aprendeu isso, não aprendeu? Avenida que é? Aquela de maior movimento. Na Vila Operária, Avenida Siqueira Campos, rua principal. Na Prudenciana, antiga Avenida Maracaí. Agora, Avenida Davi Passarinho. Sabe que dia, mês e ano morreu Davi Passarinho? O Marco tá dizendo, é só tomar uma gelada que a gente refresca aqui. É uma boa opção, viu? É uma boa opção. É uma boa opção, viu, Marco? Um abraço. Avenida Davi Passarinho, você sabe o dia, o mês e o ano que morreu Davi Passarinho? Era presidente da Câmara, não vale consultar, hein? Hoje em dia, todo mundo já procura lá no Dr. Google, o pai dos burros. Antigamente o pai dos burros era o dicionário, né, Meco? Lembra? Quando a gente tinha alguma dúvida, a professora falava, vamos consultar o pai dos burros? Quem era? O dicionário. Hoje é o Dr. Google, você tecla aqui e rapidinho aparece. Não sei se tem alguns personagens, algumas celebridades no Google lá, o nome aparece lá no Wikipédia, aparece tudo, o dia que nasceu, o dia que morreu, se é que morreu, claro, o que acontece, então, se foi jogador, tem tudo lá. Mas no caso do Davi Passarinho, eu acho que não tem. Eu vou perguntar, no final do programa, me lembre, vou até anotar aqui, que no final do programa
eu vou falar... Cadê a caneta? Tá aqui. No final do programa eu vou contar para você que não sabe o dia, o mês e o ano que morreu Davi Passarinho. E agora eu estou em dúvida a data que eu marquei aqui, mas de qualquer maneira tá aqui. Bom, muito bem. Vamos lá, hoje é terça-feira, uma terça-feira com muito calor mesmo. Não é meu hábito sair de casa, tenho saído só o necessário, mas hoje eu tive que ir no banco e enfrentar um banco, se bem que eu tinha que assinar um documento lá e fui após o expediente, eu fui chamado para ir lá assinar, então acabei indo depois do expediente. Mas estava muito quente, muito calor. E eu fico imaginando o povo que trabalha de calça comprida, cinta, meia, sapato com cadarço, camisa, gravata. É difícil, né, meu amigo? Mesmo ar-condicionado é um incômodo danado, um desconforto. Mas a aparência, né, de algumas profissões requer que as pessoas assim estejam trajadas. De qualquer maneira, minha amiga, meu amigo, nós chegamos na terça-feira, já estamos à noite de terça-feira, e ontem à noite, depois da nossa transmissão ao vivo, eu recebi um monte de ligação de pessoas querendo saber o que estava acontecendo na cidade, se estava tendo um churrasco, se estava pegando fogo lá no aterro de inertes, lá no lixão do Distrito Industrial. E aí eu liguei no Corpo de Bombeiros para saber. Você não sabe ainda o que aconteceu? Ontem à noite estava uma fumaceira danada em toda a cidade. Uma fumaça densa, espessa. Tudo branco praticamente à noite. Então foi um dia de calor e à noite ainda tinha aquela fumaça para atazanar a nossa vida. E aí um monte de gente ligando para ninguém, o que está acontecendo? Está pegando fogo aonde? O que aconteceu? Fumaça na cidade inteira. E eu entrei em contato com o Corpo de Bombeiros. E o fogo ontem foi a uns 15 quilômetros do centro da cidade. 15 quilômetros. E a fumaça chegou aqui. Foi lá na Cachoeira do Ambrósio. Quem conhece lá o Ambrósio sabe de onde eu estou falando, né? Tem lá uma cachoeira que muita gente tem ido, inclusive nesse calor, se refrescar lá na cachoeira, no Ambrósio, logo depois do Horto Florestal, 7 quilômetros para frente do Horto Florestal. Do Corpo de Bombeiros lá dá 15 quilômetros. Eu até pedi para ver lá na viatura lá a distância exata, 15 quilômetros. E ontem à tarde, por volta de 2h30, 3 da tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado e foi para lá. E só voltou 8h30 da noite, muito fogo, e um fogo num bambuzal. Quem conhece lá no Ambrósio sabe, tem muito bambu lá, tem muita moita de bambu. E lá, não se sabe ainda, vai ser investigado, mas há uma suspeita de que o fogo lá foi criminoso. Ou seja, foi colocado intencionalmente fogo lá no bambuzal, lá na Cachoeira do Ambrósio. E o Corpo de Bombeiros foi para lá, 2h30 da tarde, e voltou só à noitinha, 8h30, 9 horas. E a fumaça continuou. E cobriu grande parte da cidade. Minha amiga Márcia está acompanhando, ela está lá no Portal São Francisco, não é isso? Obrigado, viu, deixa eu acenar aqui para ela. Lá no Portal São Francisco, que ela deve ter percebido também essa fumaça ontem e um cheiro de queimado noite. E muita gente ligando português, o que está acontecendo? O que ocorreu? E eu vou repetir, eu entrei em contato com o Corpo de Bombeiros, foi então um incêndio. A perícia já foi lá, já fez o laudo e vamos aguardar. Mas há uma suspeita, há indícios de que tenha sido provocado o fogo. É brincadeira, né? O cidadão, se é que dá para chamar de cidadão, com uma temperatura dessa, com um calor desse, o cara toca fogo numa moita de bambu, num bambuzal. E o efeito foi sentido por meia cidade. Teve gente da Vila Operária, da Vila Xavier, da Vila Ribeiro, da Vila Progresso,
da Vila Cláudia, da Vila Cláudia. Várias pessoas me ligaram para saber por que era aquela fumaça. E é um fogo 15 quilômetros de Assis. Você imagine aquela fumaça, aquele cheiro de queimado. Se pra gente que não tem problema respiratório já foi difícil, imagine para quem tem. Para idosos, para crianças, para quem tem asma, enfim, quem tem algum tipo de problema respiratório. Não bastava o calor, a alta temperatura e ainda tivemos que suportar essa fumaça e esse cheiro de queimado ontem à noite. Bom, inacreditavelmente, minha amiga e meu amigo, inacreditavelmente, hoje por volta de 2:30 da tarde, tocaram fogo de novo no mesmo lugar, na mesma moita de bambu lá no Ambrósio. Bom, eu estou dizendo aqui que tocaram fogo, mas talvez tenha sido algum foco de incêndio que reacendeu depois de ter sido controlado ontem. A suspeita de que tenham colocado fogo foi ontem. Hoje talvez tenha sido isso. Talvez. É a perícia que vai dizer. Mas hoje o Corpo de Bombeiros foi chamado novamente e para lá foi uma viatura de combate a incêndio para controlar o fogo lá no Ambrósio. Então está esclarecido, está explicado para todo mundo que estava querendo saber. Eu falei, eu vou especular, vou buscar informação e amanhã a gente fala. Então hoje de manhã, inclusive na nossa transmissão, ao vivo, 9 horas da manhã, aliás, está todo mundo convidado. Eu tenho conversado com vocês 2 vezes por dia, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Um abraço, está aqui o meu amigo Edivaldo, que toma conta de um dos cartões postais de Assis, que é o Horto Florestal, e que está muito bonito, por sinal, muito bonito. Foi reaberto esse final de semana, eu não fui, tenho evitado aglomeração. Espero que quem tenha ido respeitou o distanciamento, todo mundo com máscara, não para nadar, né? Claro, para se refrescar, mas que todas as medidas estejam sendo tomadas. E o Edivaldo está dizendo aqui em português, infelizmente, um lugar maravilhoso como aquele, e a pessoa faz isso. É uma pena, de fato, é uma pena. E se realmente isso aconteceu, Edivaldo, minha amiga e meu amigo, se isso de fato aconteceu, que a polícia chegue ao autor, né? Porque o cidadão não acabou cometendo apenas um crime ambiental, se ele tocou fogo nessa moita de bambu ali no Ambrósio. Um abraço, Luiz Adriano da Ladeia Pagano, meu grande amigo. Tá lá em Guaratuba. Tá ruim pra você, né, Pagano? Aliás, Pagano, me confirma uma coisa. Eu estava no domingo à noite, assistindo o jogo. Domingo à tarde, São Paulo e Atlético Paranaense. E me chamou a atenção porque aqui estava um calor infernal. Continua. Aliás, hoje está mais quente ainda. Mas, Pagano, no domingo à tarde, eu estava assistindo o jogo do São Paulo e Atlético Paranaense. Me chamou a atenção que eu vi lá o técnico do São Paulo estava de blusa de manga comprida. Os jogadores estavam com algo por baixo da camiseta. 19 graus? Mas para um pouquinho. Agora o Pagano está dizendo que agora em Guaratuba 19 graus? É muito. Aqui deve estar uns 35, eu imagino. Está muito quente ainda. Hoje, Pagano, aqui, voltei ao local onde trabalhamos juntos. É outro lugar, né? A agência do Bradesco. Que coisa completamente diferente ao que era do nosso tempo, Pagano. E eu fui lá, tudo ar-condicionado. Ficar lá é um fresquinho de tudo. Mas então, Pagano, você está confirmando uma coisa que aí no Paraná não está o mesmo calor que está aqui em São Paulo. O Pagano, minha amiga, meu amigo Robson está entrando agora. Meu amigo Pagano, Claudinho Carculi o Moído, Claudinho Pires está acompanhando a nossa transmissão. O Luiz Adriano da Ladeia Pagano, nosso companheiro de longa data.
E ele tá lá em Guaratuba, mora lá depois que aposentou. E me diz ele, acabou de escrever, Cida, obrigado, viu, Daiane, obrigado. O Pagano tá me escrevendo que lá em Guaratuba, agora, 19 graus. Tá aqui a Rosângela também, que é lá do Paraná. Não sei se ela tá indo em São José dos Pinhais, Rosângela Modesto. Ela estava morando lá em São José dos Pinhais. E morou em São José dos Pinhais. Mas então no Paraná agora tá fresco. Porque e começou a chover lá no Paraná. Tomara Deus, meu amigo Pagano, que essa chuva e essa temperatura venha para o estado de São Paulo. Porque tá muito quente. Olha que boa notícia que você me dá, Pagano. Nesse momento, em Guaratuba, a região praiana do Paraná, tá chovendo aí, Pagano, tá chovendo, 19 graus, oh, inveja de Guaratuba, viu, oh, inveja de Guaratuba, grande José Hélio, obrigado, Luiz Araújo lá no Japão, e aí no Japão tá muito quente, Luiz Araújo, ou tá fresco, aqui em Assis, nossa terrinha, Luiz, tá muito quente, hoje acredito que a gente deve ter batido 42, 43 graus. Rogério Moreira tá lá nos Estados Unidos acompanhando a gente. Vamos saber como é que tá a temperatura lá no Japão, como é que tá lá nos Estados Unidos. Informa pra gente aí, Rogério. Informa pra gente aí, Luiz Araújo. 20 graus lá no Japão. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado. 20 graus no Japão, 19 graus em Guaratuba. E o Pagano está dizendo que em Guaratuba está mais frio do que em Curitiba, nesse momento. E chovendo lá em Guaratuba. Oh, inveja danada. Uma chuvinha aqui ia refrescar e muito a nossa cidade, hein? Ia refrescar e muito a nossa cidade. Mas vamos agradecer a Deus. Aliás, minha amiga, meu amigo, que tem acompanhado a nossa... Esse é um bate-papo, né? É muito bacana. Claro que o objetivo dessa nossa transmissão é tentar ganhar uns votinhos aí, porque eu sou candidato a vereador. Mas o que é muito bacana é que a gente conversa com gente do mundo todo. O Luiz Araújo está lá no Japão, o Rogério está nos Estados Unidos, o Pagano está em Guaratuba, e a gente vai trocando. E hoje eu acho que muita gente também recebeu a informação que a informação dizia mais ou menos o seguinte, eu não sei qual grupo que eu... Não foi só em um grupo de zap que eu recebi isso, não. Simone, obrigado, viu, Simone Akiko Sec, tá assistindo a gente, obrigado. Deixa eu acenar aqui, obrigado, viu, Simone? O Luiz Araújo está corretamente dizendo, parar com as queimadas, isso sim é verdade. As queimadas têm contribuído muito para essas temperaturas elevadíssimas. O que? A Rosângela também está em Guaratuba? Condomínio Gaivotas, em Guaratuba. Mas que inveja desse povo. Em Guaratuba, na beira do mar, 19 graus, chovendo nesse momento. Leila, obrigado, viu, Leila? Nós estamos fazendo um tour aqui nessa transmissão do Português Livre para Falar. Já fiquei sabendo que agora, terça-feira... Aliás, no Japão é quarta-feira, 8 horas da manhã, ou é terça-feira, 8 horas da manhã? Porque aqui é quase 8 horas da noite. Mas o Luiz Araújo está dizendo que no Japão, onde é 7h20 da manhã, está 20 graus. Agora, acabou de escrever aqui. A Ana Paula Sussi Campos está dizendo, dá para ficar tomando tererê. Tererê é o gelado, né? Gelado. É o chimarrão gelado, não é isso? É tradicional no Rio Grande do Sul. Então, agora está aqui o meu amigo Felipe Veloso, lá de Londrina, acompanhando a nossa transmissão também. Quanto é que está em Londrina a temperatura, Felipe? Felipe Veloso, da escolinha da Associação Desportiva São Caetano. Ouvi aqui, li aqui, que em Guaratuba a temperatura está 19 graus e chovendo. Que maravilha, que beleza. Eu ia para a praia com chuva, com essa temperatura.
Mas não. Quando eu vou pra praia uma vez por ano, mas pode estar chovendo canivete, que eu vou pra água, eu vou lá pra ver o mar. E pra entrar no mar, você acha que uma chuva vai me tirar desse prazer de entrar no mar? Mas o Adriano tá bom tempo lá, tá em Guaratuba. E ele tá me dizendo então que lá a temperatura tá 19 graus e tá chovendo. O Luiz Araújo tá lá no Japão e tá dizendo que no Japão a temperatura tá 20 graus agora. E aí, Londrina, Felipe Veloso, como é que tá a temperatura? Diga pra nós aí como é que tá a temperatura em Londrina, pra gente saber. Rogério Moreira, grande treinador de goleiro, tá lá nos States, nos Estados Unidos. Como é que tá a temperatura aí nos Estados Unidos? E o Trump sarou, não sarou? É o assunto, né? Eleição nos Estados Unidos é completamente diferente daqui, né? Lá é os delegados, não o delegado de polícia, né? Os delegados, os convencionais é que escolhem lá o presidente da República. Bom, então, mas aqui todo mundo está assistindo para saber o que está acontecendo em Assis. Mas eu estou aproveitando para dar essa informação de Guaratuba, que o Pagano me trouxe, a Rosângela, que está lá também, que o Luiz Araújo trouxe do Japão, 20 graus. Estou aguardando aqui, se o Rogério Moreira puder informar também. A gente agradece quanto é que está a temperatura lá nos Estados Unidos. E você, minha amiga, meu amigo que está acompanhando, me diga aí como é que está a temperatura para a gente poder falar aqui para quem está acompanhando o Português Livre para Falar. Flórida, 43 graus? 43 graus nesse momento? Meu Deus! 43 graus! Meu Deus do céu, Rogério Moreira! Que mundo maluco! Você viu, minha amiga? Se eu tô no ar-condicionado, Tom pergunta, que ar-condicionado? Você tá doido? Tem um ventilador ali atrás, ó, tá vendo lá o ventilador? Olha lá, dá até pra ver o ventilador, né? O ventilador lá atrás. E tem outro ventilador aqui também. No ar-condicionado não tá, tem pra tudo isso não. A conta de luz aqui não tá fácil não, meu amigo Elias Pereira. Tá fácil não, tá muito quente lá nos Estados Unidos. Muito quente. 43 graus lá nos Estados Unidos, 20 graus no Japão, 19 graus em Guaratuba. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês pelas informações. Aqui a Rosângela está dizendo português. Em São José dos Pinhais, as casas não são com calçamento. Os quintais são de grama ou pedrisco. Tá aí uma boa coisa pra gente discutir, minha amiga Rosângela. Eu li. Elza, tudo bem, Elza? Minha amiga Elza tá lá na Vila Prudenciana. Elias Pereira também tá na Prudenciana. Como é bacana a gente poder conversar. Eu me sinto, olha, mais muito orgulhoso de ficar aqui falando umas besteiras de vez em quando, dar umas informações de vez em quando, e o povo todo acompanhando, todo assistindo. Também essa hora, né, vai assistir o quê? Não sei nem que novela passa mais ultimamente. Escutar a Voz do Brasil? Tem que ficar na rua, né, na calçada. Mas hoje o povo pode ficar na calçada. Meu sonho de consumo é comprar aquelas cadeiras assim que você fica na calçada, tomando uma geladinha, olhando o movimento. Ai, beleza. Aqui em Assis tem que ser isso, né? Não tem o que fazer. Eu não vou me atrever em clube. Com risco de aglomeração e de contágio. O Rogério está dizendo que lá nos Estados Unidos não tem casa sem ar-condicionado. É muito quente mesmo. Mas também quando chega o frio, aí tem que o ar-condicionado tem que esquentar, né? Tem que aquecer. Mas são os extremos de temperatura lá onde está o Rogério. 43 graus, minha amiga, meu amigo, está a temperatura nos Estados Unidos agora. Alexandre Ortigosa, ele está dizendo que lá na Flórida não tem frio. A Andressa está acompanhando a gente, obrigado.
Aqui a Rosângela está dizendo que lá em Guaratuba e São José dos Pinhais se dá muito valor ao meio ambiente. Como a gente maltrata o meio ambiente, né? Como a gente maltrata o meio ambiente. Eu ia contar uma história, eu lembrei agora. São Paulo não tem terra, né? Não tem terra em São Paulo. Lá cachorrinho e gato deve sofrer para arrumar um lugarzinho para jogar e enterrar. Desculpa, essa hora da noite tem gente que está jantando, fazendo um lanchinho. Mas São Paulo não tem terra, muito pouca área de terra. A maioria é calçada, é concreto, é uma cidade de concreto São Paulo, né? E eu me lembro que teve, acho que algum vereador lá em São Paulo, ou discutiram uma lei, não sei se foi aprovada, acho que não, porque até hoje isso não acontece, que metade da calçada tinha que ser de grama. E terra, claro, né? Grama em cima da terra. Para quê? Para diminuir a força da água nas enchentes. Então naquelas ladeiras lá, você imagina, tem asfalto e concreto, calçada e asfalto. A hora que desce a chuva, enxurrada, onde tem galeria, ainda vai para a galeria, mas vai com muita força. Vai lá para o Tietê, vai lá para o Pinheiros, não sei para onde lá. Mas eu me lembro que teve algum ambientalista que propôs, não sei se enquanto vereador, acho que era vereador mesmo, que deveria ter uma lei para obrigar metade da calçada a ser de grama. Para, além de refrescar, você já tentou andar descalço numa calçada de concreto, meu amigo, nesses dias de sol? Nesses dias de calor como está aqui? Facinho, e os cachorrinhos? Deve queimar a pata, né? Cachorrinho, gato. Então, aí a Rosângela está dizendo que é exatamente isso lá, metade da calçada é jardim, ou grama que seja. Vai chegar um tempo, não vai demorar muito, que essa ideia vai lá alastrar por tudo quanto é lugar. Porque metade da calçada dá para andar normalmente. Até com cadeira de roda, até com carrinho de bebê, quem está com a bengala, etc e tal. E a outra metade, ou uma parte da calçada, deve ter um limite mínimo de concreto, né? Ou de calçada para a pessoa andar com a cadeira de roda. E o restante pode ser de grama, de terra. É uma ideia que surge, que a gente pode discutir, quem sabe se eleito vereador, fazer uma discussão como essa e talvez propor, paulatinamente, começar por alguns bairros, fazer um bairro para a região central mesmo, porque no futuro eu estou prevendo que isso vai de fato ser necessário para tentar recuperar um pouquinho do verde nessa cidade, o meio ambiente. Aliás, as calçadas em Assis, me permitam os que estão morando em outra cidade, para trazer esse assunto, eu tenho umas ideias malucas de vez em quando. Mas as minhas ideias não saem só da minha cabeça, não. Às vezes elas são adaptadas de outras iniciativas. Eu me lembro de um curso de, acho que fisioterapia da Unip. Eu não lembro se foi a Maria Eulália, se foi a Cássia, duas profissionais que tenho profunda admiração. Mas eles fizeram uma simulação com os alunos do curso de fisioterapia da Unip. A simulação era a seguinte: eles vinham numa região da cidade e colocava lá os alunos na cadeira de roda. Na cadeira de roda. De rodas, né? Porque são 4 rodas. E tentava empurrar na calçada. Tipo, por 1 hora, 2 horas. Você não imagina o depoimento dos alunos e alunas que passaram por essa experiência.
e dos que empurraram, claro, porque tem cadeirante que ele próprio vai, tem alguns que são motorizados, mas tem aqueles que empurra. Olha, é inacreditável a falta de acessibilidade, mobilidade em Assis. E há quanto tempo, promotor, vereador, ADEFA, não sei o que, é a associação que cria, fecha, abre e fecha, cobrando acessibilidade, mas é inacreditável. Só você andando numa cadeira de rodas, para você perceber quão é difícil se locomover quem tem cadeira de rodas nessa cidade. Será preciso algum vereador de cadeira de rodas? Já tivemos, lembra do Cícero Bilheteiro? Lá em 1990, 80 e tralalá, acho que 89, que ele ganhou, foi empossado, acho, 89 a 92, se não me engano. Mas é incrível, e não é só cadeira de roda não, pessoas de idade ou pessoas com problemas na perna quebrada, fraturada, que precisa de uma bengala, tente andar nas calçadas de Assis. Meu Deus do céu, e cadê a fiscalização? A prefeitura parece que tem medo de fiscalizar, de arrumar inimizade com quem não cumpre a lei, porque a lei garante acessibilidade. Calçadas com obstrução, olha, não precisa ir longe. Quem é que deveria tomar providência se a prefeitura não toma? O Poder Judiciário, atrás do fórum, não do lado do fórum, ou atrás, agora não lembro, atrás do fórum, um poste no meio da calçada. Como é que um cadeirante passa naquela calçada do fórum com um poste no meio da calçada? Não dá, não tem condição. O Rogério está dizendo que lá na Flórida o inverno é maravilhoso, mas aqui o verão, a estação de furacão, tem muito furacão. A Elza está dizendo, venha ver aqui, português, as calçadas na vila. Não se anda a pé, quanto mais de cadeira de roda. É assim mesmo. Meu amigo Gilberto, grande doutor Gilberto Prado, advogado, está lá em São Paulo acompanhando a nossa transmissão. Gilberto, nós estamos conversando aqui, já ficamos sabendo que em Guaratuba está 19 graus, está chovendo, que no Japão está 20 graus, não está chovendo, que nos Estados Unidos, onde está lá o nosso amigo Rogério Moreira, professor, treinador de goleiros, está 43 graus lá na Flórida, onde ele mora, e aqui em Assis, agora não sei quanto está não sei, meu celular não marca a temperatura, se alguém souber quanto é que está a temperatura aí me informa, mas está muito quente, barbaridade. E ontem nós tivemos aqui um fogo num bambuzal, hoje novamente, mas ontem à noite uma fumaça espalhou pela cidade toda. Bom, vamos retomar aqui nessa conversa que me interessou, a conversa da Rosa. Eu vou até anotar, porque se eu for eleito vereador, eu preciso pedir seu voto, não é o seu candidato a vereador, meu número é 13.000, se você acreditar que a gente pode te representar, eu peço o seu voto e se puder me ajudar, agradeço muito. Não é fácil ser eleito, eu não tenho andado, não tenho ido na casa das pessoas, porque eu não vou colocar em risco a saúde das pessoas com quem eu poderia visitar, nem das pessoas com quem eu moro, e nem a minha. Então nós vamos conversar por aqui, vamos conversar pelo Zap, talvez eu entregue uns papelzinhos de madrugada na caixa de correio, mas eu tenho evitado bater palma, entrar, conversar, porque aí você vai beber água, pega o mesmo copo que pegou a pessoa, tá? Vamos evitar a aglomeração, né? Vamos tentar nos precaver, nos prevenir, e acho que essa é a minha contribuição. Vou tentar fazer campanha dessa maneira, conversando com você, minha amiga, com você, meu amigo, expondo as minhas ideias, que podem ser contrariadas claramente, não tem problema algum,
Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm a livre oportunidade de se manifestar e respeitar a posição contrária, claro. Como será na Câmara Municipal, como deve ser uma Câmara Municipal, não deve ser todo mundo falando amém. Sim, não e amém. Sim, não e presente. Sim, sim e presente. Não, para com isso. Precisamos ter debate. 34 graus estão falando que está em Assis agora. 34! Dentro de casa é que tem uns ventiladores, mas o ventilador ele sopra o vento quente, né? Tá circulando aqui dentro. Aqui deve estar mais quente ainda. Obrigado, viu, Rosângela? A Cida está acompanhando a gente e a Cida está dizendo português. Muito oportuna essa história da discussão das calçadas. Aqui no meu bairro tem areia, pedra, entulho na calçada. E como é que anda? É difícil. Aí você sai da calçada e vai para a rua. Aí você vai para a rua, corre o risco de ser atropelado. Mas não tem fiscal nessa cidade? Agora, tem que mandar o fiscal trabalhar e autuar se tiver errado. Na verdade, também não é autuar. Vamos ser também um pouco complacente, né? Chegou lá, notifica. Como diz o Código de Obras, inclusive, por sinal. Notifica, olha, tem 10 dias, não sei quantos dias, para tirar esse entulho, essa areia, essa pedra, essa sujeira da calçada. Se não tirar, e vai a canetada, não é? Agora, e as calçadas em desnível? E as calçadas em desnível? Tem calçada que ela tá vindo aqui, aí a casa vizinha começa a calçada aqui. Como é que alguém de cadeira de roda vai descer desse nível para esse? É perigoso capotar. E não tem fiscalização? Não tem fiscalização? Notifica o proprietário, olha, quando vai começar a construir já tem que saber. O pedreiro sabe, o engenheiro sabe. Depois que fez é prejuízo. Aí tem que refazer, desmanchar toda a calçada para refazer. É dinheiro, né, minha amiga? É dinheiro, meu amigo. Então, quando vai pedir lá o alvará para fazer a casa, o arquiteto, o engenheiro já sabe que ele não pode fazer. Mas tem muita coisa tem umas ruas que a rua é assim, uma ribanceira danada. E como é que faz a calçada? Porque o cidadão tem que entrar com o carro na casa dele. Mas as pessoas também têm que passar na calçada. Mas é um assunto que poderia facilmente ser contornado com fiscalização. Não para chegar e meter a caneta para multar. Primeiro, notificar para reparar o problema. Para garantir a acessibilidade a todos. As pessoas que não enxergam. Eu conheço um monte de gente que não enxerga, que vive ligando português. Na rua tal tem um bueiro que tá com a tampa levantada. Outro dia eu tropecei, quase caí. Tem uma árvore que... Vamos lembrar de uma outra coisa? Às vezes quando eu saio andando a pé, e às vezes está chovendo, você precisa do guarda-chuva. Eu tenho 1,91m, 1,92m, 1,93m, por aí. Tenta andar em algumas ruas de guarda-chuva, na calçada. Tem árvore que tem 1,5 m de altura a copa. Como é que você tem que abaixar? Sem o guarda-chuva você já tem que abaixar para passar embaixo dessa árvore, que tem uma copa de 1,5 m de altura, 1,60 m, 1,70 m. É muito baixo. E como é que você vai passar de guarda-chuva? As pessoas que, para se proteger nesse sol, saem com sombrinha, com guarda-chuva, que faz o trabalho de proteger o sol, o guarda-sol. Como é que faz para se proteger e andar na calçada? Perde a paciência e fecha o guarda-chuva. Não dá para passar embaixo das árvores com copa nessa altura. Isso também poderia ser objeto de lei. Ou seja, tem muita coisa para... Você viu o tanto de assunto que surgiu aqui? Calçada com metade da calçada, precisa até anotar, né? E se eu for eleito, depois eu quero que vocês me cobrem isso, né? Pelo menos apresentar uma discussão. Não dá para garantir que isso vai ser lei, porque depende da aprovação de todos, mas antes disso depende de ser eleito também, né?
Meu número é 13.000, se eventualmente você quiser votar e ajudar o português chegar na Câmara. Então vamos anotar aqui: calçada com metade de grama e metade de concreto. Você garante meu amigo Rafa, é o Rafa que está lá na Bahia? Se for você, Rafa, me dá um abraço e me diga quanto é que está a temperatura aí na Terra. Porque aqui nessa transmissão livre, já me informaram que em Guaratuba está 19 graus, que no Japão está 20 graus, que na Flórida está 43 graus e aqui em Assis está 34 graus. Então, essa questão, estão dizendo aqui, essa coisa, português, é coisa de primeiro mundo. Mas não tem que ter primeiro, segundo, terceiro e quarto mundo. O mundo é um só. E nós temos que garantir acessibilidade independentemente do país, da cidade, do estado que a gente esteja. O legislador tem que se preocupar com as minorias, com aquele que se locomove em cadeira de rodas. Ele não pode ter obstáculo para ele ir onde ele quer, para entrar numa loja, para entrar num banco, para entrar na prefeitura, para andar pela calçada. Tem que ter aquela rampinha para descer do asfalto e subir para a calçada e vice-versa, descer da calçada para o asfalto. Mas é uma boa sugestão essa da metade da calçada ser de grama e a outra metade de concreto. Já até anotei aqui. Porque além de garantir o acesso aos cadeirantes, quem está com a bengala, também refresca um pouquinho, porque vai ser grama. E quando chover, a água vai penetrar ali. As ruas que não tem galeria de águas pluviais não vai ter a enxurrada forte que tem, como é, por exemplo, a Santos Dumont. Recapearam a rua Santos Dumont, aquela que chega lá no tênis clube, e não tem galeria. Aí quando chove, vai chegar o tempo da chuva, aí vai descer aquela água com uma força danada. André Perini desce com uma força danada. E há quanto tempo o André Perini se pede para ligar as galerias que lá existem com o buracão? Porque chega ali na baixada da André Perini, ali perto da Associação Comercial, aquilo, nossa senhora, como é que é? Estão escrevendo aqui no do Aço, ali ao lado do São Judas, já estão fazendo isso. Concreto na calçada e no final eu acho que vai ser grama ou jardim. Que maravilha, tá vendo? Como é bacana a gente conversar com a população. Como é bacana, né? E vai surgindo. Amanhã eu vou passar lá para ver se é isso mesmo que vai acontecer. Tomara que seja isso. A minha amiga Elza está trazendo uma outra preocupação. O velório da Prudenciana está sendo reformado. Já faz mais de ano. Eu nunca vi demorar para uma coisa que é tão usada e tão necessária como é o velório da Prudenciana. E demorar tanto tempo assim para reformar. E eu conversei com o administrador do cemitério outro dia, e ele me dizia, eu vou contar uma historinha, o povo fica bravo que eu falo essas coisas, mas eu tô aqui para falar. E a gente não tem que ter problema nenhum para falar o que aconteceu. Eu fui lá na inauguração daquela frente do cemitério municipal. Fui lá. E lá o prefeito fez um monte de promessa. Uma delas é que ia fazer um memorial do trabalhador rural. Ai, meu Deus do céu, como é bom a gente ter memória, né? Memorial do trabalhador rural. E contou a maior história lá. Porque eu namorava a minha mulher, e eu lembro até hoje. E aí aconteceu o acidente de boia fria. Morreu não sei quantos boia fria, trabalhador rural. Morreu o motorista. E a minha namorada, que era assistente social, acho que trabalhava na Socana, eu não lembro detalhes também tudo, né?
E aí eu vim aqui para ver, acompanhar as famílias junto com a minha namorada. E nós vamos fazer aqui no cemitério o Memorial do Trabalhador Rural. Isso já faz mais de ano. Não fizeram nada, absolutamente nada. Aí inauguraram uma sala de velório no cemitério. Fizeram duas salas, e só tem uma funcionando até hoje, porque a outra falta móvel, mobiliar. Falta um ano, não, faz um ano que isso aconteceu, um ano! Não mobiliaram a outra sala de velório. E o povo vai para aquela sala social lá na São Vicente, que é uma lei minha, diga-se de passagem, quando eu era vereador e aquele terreno foi doado para o Centro Funerário São Vicente, eu coloquei uma emenda tornando obrigatório uma sala sem cobrança para as pessoas que não têm recurso. Vou procurar o número dessa lei. E felizmente Deus nos iluminou, fizemos esse projeto, a lei foi aprovada e é a sala mais usada até hoje, a sala 7 do Centro Funerário São Vicente, onde as pessoas que não têm recurso para pagar uma sala de velório usam aquela sala 7. Mas em um ano eu conversava com o administrador do cemitério, ele falou: português, não sei o que está acontecendo. Eu falei: eu já percebi isso também. Em um ano, se nós tivemos 15 velórios, no velório do cemitério foi muito. 15 velórios, e morreu muita gente nesse período, e muita gente carente, e muita gente que poderia ter sido velada lá no velório da Prudenciana, que faz um ano que está fechado. Mas a Elza está dizendo o seguinte: português, os caras estão cobrindo, estão fazendo uma cobertura no velório da Prudenciana de lata, de zinco. Aquilo, quando tiver um calor, por exemplo, hoje, ninguém vai ficar embaixo daquilo. Estão dizendo aqui, vai cremar a pessoa viva que vai no velório, de tão alta que vai estar a temperatura. E de fato é infernal mesmo. Você já ficou embaixo de uma telha dessas, de lata, de zinco, num sol como esse? Então dá tempo, né? Não existe aquela telha chamada sanduíche, que refresca um pouquinho mais? Podia colocar dessa, né? Eu também não sei, não fui lá ver, eu vou dar uma passada lá para ver. Mas a Elza está dizendo aqui que estão cobrindo com aquelas telha de lata, de zinco. Aí não vai ter Cristo que vai aguentar ficar embaixo daquela cobertura numa temperatura, num calor como esse. Duvido, não tem jeito. E o velório continua lá, fechado. Aliás, se o velório tivesse guarda, como a gente sempre cobrou, não teria sido necessário interditar, fechar para fazer a reforma. Mas não tinha guarda, roubaram geladeira, roubaram bujão de gás, roubaram ventilador, roubaram quase tudo. Roubaram quase tudo, porque não tinha guarda. Outro dia uma família me procurou e falou: português, nós fomos velar uma pessoa aqui, a hora que nós vamos fazer café de manhã, cadê o bujão de gás? Tinham roubado o bujão de gás, furtado o bujão de gás, porque não tinha guarda. Quando tinha guarda não acontecia nada lá. Mas tiraram o guarda, começaram a quebrar, depredar, tudo. Aí tiveram que fechar o velório. E a população da Vila Prudenciana está mais de um ano sem ter o velório. Minha amiga Sueli, um abraço. Acabei de falar, quem está nos assistindo aqui, Sueli, é o Pagano, lá em Guaratuba. Lá está 19 graus e está chovendo. Que inveja do Pagano, né? Um abraço, viu, Sueli? Da Abelhinha Presentes. Lá tem fantasia. Você vai fazer uma festinha, vai lá na Abelhinha. Estou fazendo
um jabá aqui de graça, né, Sueli? Um abraço, deixa eu acenar para você. Sueli, essa é a transmissão Português Livre para Falar. Você sabe que eu sou candidato a vereador. E todos os dias, das 9 horas da manhã às 9h30 e às 19 horas às 20 horas, a gente conversa com a população. Fala do que a gente pode fazer, ouve sugestões. E hoje, Sueli, a gente estava falando aqui, surgiu uma ideia de fazer uma lei de as calçadas terem metade de concreto, metade de piso e a outra metade de grama, para garantir acessibilidade nessa área de concreto, nessa área de piso, mas também possibilitar a água infiltrar quando chove, principalmente nas ruas onde tem um declive. Lá no Assis 3, por exemplo, isso devia acontecer, né? As ruas do Assis 3 tem muito declive, lá é um problema da calçada. O morador tem que fazer a calçada plana para ele subir com o carro. Aí o de baixo também faz, aí dá um desnível de uma calçada para outra. Tem que encontrar uma solução, né? É o tal do negócio, né? Fazer conjunto habitacional, uma das coisas que tem que se pensar antes é exatamente a topografia, a região onde você... Não é, minha amiga? Não é, meu amigo? Então, surgiram aqui várias ideias. O Estatuto da Cidade, Lei Federal, prevê no seu artigo 41, parágrafo 3º, que nos planos diretores, cidades com mais de 20 mil habitantes tem que haver uma elaboração de o quê? Tem que ver mais. Calçadas, rotas para deficientes visuais, por exemplo, constar no plano diretor da cidade e ser feito. Deve ser implantado pelas prefeituras. Um abraço. Quem é que mandou isso? Deixa eu tentar ver aqui. Meu amigo Gilberto Prado, lá em São Paulo. Obrigado, viu? Advogado, conhece da lei. Muito obrigado ao Gilberto, que está dando essa importante contribuição aqui na nossa transmissão. Haver a elaboração de um plano que disponha sobre passeios públicos, inclusive para garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. É quem anda devagarzinho, com a bengala, está engessado, e tem que haver calçadas, rotas para deficientes visuais, por exemplo, e constar no plano diretor da cidade e ser feito e ser implantado pelas prefeituras. Um abraço, Gilbertinho. Então, minha amiga, meu amigo, falamos de muita coisa hoje, muito importante. Começamos falando da temperatura, aí puxou para outros assuntos. Eu agradeço muito mesmo a contribuição de todos vocês. Vamos, nesses 6 minutos que nos restam, nessa conversa, falar sobre algo que me preocupa e muito, que é o acompanhamento da Covid-19 em Assis. A minha amiga e meu amigo em Assis, muitos devem estar pensando que acabou a pandemia. Estão reabrindo tudo, um monte de gente andando sem máscara. E eu não vou cansar de falar. Aqueles que deveriam dar exemplo, independente se teve ou não teve Covid, porque tem garantia que quem teve não vai transmitir? Eu não li nada assim que garanta isso. Cientificamente, não li nada. Ouvi comentários que quem teve não transmite, mas não tenho certeza. Mas quem é autoridade tinha que dar exemplo. Tinha que ser vista em público sempre com máscara, porque senão nós somos tudo tonto. A prefeitura faz um decreto que a gente tem que usar máscara, e quem deveria dar o exemplo não usa máscara? Bom, aí tem gente que fala, português, você está exagerando, a situação está controlada. Controlada onde, meu amigo? Onde é que está controlada? Ontem, minha amiga, nós tínhamos aqui em Assis, eu vou recorrer aqui à notícia que está no JA, está no Jornal de Assis. Ontem, nós tínhamos aqui em Assis
1.383 casos confirmados de Covid-19. Ontem, em Assis. É o total de casos que tínhamos ontem. 1.383. Eu fiz a anotação aqui, tô sofrendo para segurar o jornal no vento aqui. Tá muito calor. Além de procurar sombra, água. Antes que algum vale do gesto de beber água na garrafinha, aqui em casa cada um tem a sua garrafinha. Eu tenho, minha mulher tem, meu filho tem, e o cachorrinho tem um potinho dele lá. Tá dizendo aqui meu amigo Pescada, passe amanhã no Buracão, você vai ver. Se você vê alguém de máscara, pode saber que sou eu, o único que usa. Meu amigo Sérgio Pescada. Eu não sei qual é o horário que você tem ido pescar. Eu passo geralmente de manhã lá, 7 horas da manhã. Pelo menos 7 horas da manhã eu passo lá 7 horas, depois 7h40. Finzinho de tarde também dou uma passada. É difícil ver gente com máscara. Nem dentro nem fora. Mas tem um decreto que diz isso. Inclusive com multa. Para quem não usar máscara. Ou esse decreto foi revogado? Não foi, né, minha amiga? Não foi revogado. Né, meu amigo? Então quem é autoridade não tinha que dar exemplo? Ninguém me vê fora de casa sem máscara. Ninguém. Talvez quando eu esteja no carro sozinho, porque aí é possível. Não há nenhum risco. Dentro do carro, sozinho, não há nenhum risco. Mas se parar o carro e for conversar com alguém, máscara. Então, virou a porteira tá aberta aqui. Pro vírus circular do jeito que quiser. A aglomeração parece estar liberada em Assis. Máscara é acessório de luxo. Só alguns usam. Em espaços públicos. No banco, eu estou dizendo hoje, eu fui no banco, todo mundo com máscara. Pela avenida eu vi a maioria com máscara, mas vi gente também sem máscara. Bom, aí meu amigo, minha amiga, tem um cara pálido, vai dizer o seguinte: português, você fica lá naquele negócio lá, falando todo dia, mas o número de casos aqui não é preocupante. Como que não é preocupante? Como que não é preocupante, meu amigo Ézio, que está acompanhando aqui a nossa transmissão? Ontem nós tínhamos 1.383 casos confirmados. Ontem, dia 5, saiu um novo boletim hoje. Sabe quantos nós temos? 1.412. Sabe o que isso representa? 29 casos novos. 29 casos novos de Covid-19 em Assis. 30, né? Vamos arredondar. A média diária em setembro era de 10 casos por dia. Ontem, o boletim em comparação ao boletim anterior foi de 30 novos casos. É verdade que o último boletim tinha sido na sexta-feira, mas 30 casos. Eu falei, bom, amanhã, terça-feira, vai bater mais uns 8, 9, 10 casos. Tomara a Deus, vamos continuar em queda. Aí me vem essa paulada, 29 casos novos. Hoje são 1.412 infectados. Garante a prefeitura que desses 1.400, mais de 1.300 já estão curados. Tomara a Deus, tomara a Deus. Mas 1.412 foram infectados. E como é que foram infectados? Foi transmitido de um para outro. Como? Pegando a mão, abraçando, usando o mesmo objeto, tocando em alguma superfície que o outro tocou. É assim que pega. É assim que ocorre o contágio.
Então qual é a maneira que nós temos? Há duas maneiras básicas, simples. Três, que não custa muita coisa. Primeiro, evitar aproximação. Distância mínima, 2 metros, 1,5 metro. Evitar de se cumprimentar, abraçar, pegar na mão. Virou moda agora cumprimentar com o cotovelo, uns com assim. Essa é uma das maneiras para se precaver. Distanciamento. Andar o mínimo possível. Sair o necessário. Mas se sair, é a segunda medida. Máscara. Coloca a máscara na cara e vai fazer o que tem que fazer. Usar a máscara corretamente. Não ficar com a mesma máscara o dia todo. Não usar essa máscara no dia seguinte. E a outra maneira, lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel. Todo lugar que você vai, álcool gel tem. Quase todos os lugares, né? Agora é incrível que a gente fica aqui se esforçando, sendo chato de ficar pedindo pro povo, e as nossas autoridades não cumprem o decreto que elas próprias aprovaram. Autoridades sem máscara, autoridades aglomeradas. Eu já disse e vou repetir, eu não vou colocar em risco a saúde das pessoas, da minha família, fazendo campanha, visitando as pessoas e entrando nas casas. Já tomei isso como decisão. O resultado de uma eleição não é mais importante do que a saúde das pessoas. Tenho me comunicado por aqui, pedindo voto por aqui, meu número é 13.000, sou candidato a vereador, e peço o seu voto, e peço para me ajudar, conseguindo outros votos, porque eu não vou em churrasco, eu não vou em festa, velório de pessoas muito próximas eu tenho evitado de ir, nos poucos que fui, fico bem distante, para evitar aglomeração. É o mínimo que eu tenho que fazer. É mais importante do que ganhar uma eleição? Se eu quero, claro que eu quero ganhar a eleição, claro que eu quero ser vereador. Talvez eu queira, como poucos, voltar a ser vereador, para fiscalizar, para fazer leis, para servir a população, para não se apropriar do dinheiro público. Todo mundo conhece a minha história, eu não preciso ficar aqui fazendo propaganda do que eu pretendo fazer. Eu vou repetir o que eu fiz em 12 anos, nos 3 mandatos que eu ocupei. Quando alguém disser para você a situação está controlada, mostre para ele esses números. Ontem eram 1.383 casos, hoje são 1.412. Foram 30 novos casos em menos de 24 horas conhecidos. Quer um outro dado preocupante, minha amiga? Sabe quantas pessoas estão esperando o resultado? 309. 309 pessoas, mais 6 que estão aguardando o exame que foi encaminhado para o Adolfo Lutz. 315 pessoas estão na agonia, na aflição, esperando o resultado para saber se tem ou não Covid-19. E por mais que a gente saiba que dos 1.412, mais de 1.300 se recuperaram, ninguém quer ter. Todos nós temos receios de ser contaminados. Porque vem à mente as pessoas que ficaram internadas, mesmo que enfermaria, nos vem à mente as pessoas que estão, nesse momento, 3 pessoas em UTI, dependendo de respirador mecânico para se recuperar. Ninguém quer estar nessa situação.
Ninguém quer um familiar nessa situação. Então o que nós temos que fazer? Nos precaver, até que venha a vacina. E tomara a Deus, que parece já ter iluminado os cientistas que já criaram a vacina, que está em fase final de teste, tomara que seja aprovada, e tomara a Deus que as indústrias possam produzir isso em grande escala, para que chegue logo no Brasil, para que a gente possa estar imune e tentar voltar a uma vida normal, porque tá difícil, tá muito difícil. Aí estão dizendo, português, não adianta você ficar falando, não tem fiscalização. Aliás, por falar em fiscalização, eu vou até me prolongar um pouquinho. Eu queria falar até as 8 da manhã, já é 8h05. Eu queria falar até as 8 da noite, às 20 horas, já são 27 agora, 20 horas e 7 minutos. Mas eu queria falar a respeito da fiscalização. Eu tenho ouvido como justificativa da vigilância epidemiológica ou da fiscal sanitário. E os mais de 30 que tem, que fazem o trabalho da dengue, não é de combate a endemias? E não pode combater a pandemia? Esses fiscais não poderiam, por exemplo, trabalhar na fiscalização dos locais públicos onde as pessoas não estão com máscara? É uma cobrança que eu faço. Bem, tem muita coisa para a gente falar. Como eu disse, muita coisa para falar. E pouco tempo. A nossa conversa, o Português Livre para falar, é 1 hora. Já foi 1 hora e agora também mais 8 minutos. De qualquer maneira, os números da Covid-19 mostram isso. Tivemos 6.692 pessoas notificadas durante todo esse período. Ou seja, quase 7.000 pessoas testadas ou submetidas ao exame. Certo? Minha amiga, meu amigo, nós terminamos essa transmissão, como sempre terminamos, com as informações de sepultamentos que aconteceram no dia. Para amanhã não há nenhum sepultamento, felizmente, programado. Hoje foi sepultada em Assis, às 11 horas da manhã, a senhora Alzira Machado da Silva, de 80 anos de idade, que morava na rua João Ribeiro. Ela foi sepultada às 11 horas da manhã no cemitério municipal da Saudade, em Assis. Bem, com essa informação, nós poderíamos terminar, mas tem uma notícia boa, minha amiga, meu amigo. Acabou de chegar aqui a notícia. A notícia qual é? Cadê? A notícia que chegou. Cadê? Preciso correr aqui. O Vossen jogou lá em Mirassol. O Vossen que vai disputar o Campeonato Paulista da... Vou até colocar uma trilhazinha aqui. O Vossen, que vai estrear dia 18 de outubro na cidade de Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente, hoje fez o segundo amistoso, foi até Mirassol. Nossa, deve ter enfrentado uma lua em Mirassol, uma lua das 4 da tarde. Percebeu a ironia, né? Imagina o tamanho do sol em Mirassol, às 16 horas, quando o Vossen entrou em campo. E o Vossen jogou lá então contra o Mirassol. O Mirassol, São Paulino, está com trauma de Mirassol, porque foi o Mirassol que eliminou o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista. Lembra, meu amigo, depois da pandemia, logo depois da volta da pandemia. Mas é claro que o Mirassol mudou completamente o time. Vários jogadores estão na primeira divisão do futebol brasileiro, da segunda. Bom, mas o Vossen foi lá em Mirassol, estava ganhando de 2-0 e terminou o jogo empatado, 2-2. 2 gols do Juninho. O Vossen começou, o técnico Betão Alcântara fez um monte de mudança. Começou com o Gabriel, Natan, Lucas, Bebê e Luquinha, Jacaré, Tener e Jordan, Robinho, Valmir e Gabriel.
Esse é o time que começou jogando, time 1. E depois, no segundo tempo, pelo jeito os gols saíram no segundo tempo, né? Porque o Juninho entrou no time 2. Vitor, Radeste, Jefão, Isael e Beto, Calil, Caio e Bruninho, PH, Café e Juninho. E o Juninho marcou os 2 gols do Vossen. Portanto, tá aí minha amiga, tá aí meu amigo, Clodoaldo Mazul, um abraço, Tarumã, grande Tarumã. Falei com o Marquinhos Silveira hoje, tá animado, tá empolgado lá, Marquinhos Silveira, que é candidato a prefeito na vizinha cidade de Tarumã. Um abraço, Mazul, tá acompanhando a gente lá em Tarumã. Boa noite, meu amigo. Você luta pela população de Assis. Obrigado. Um abraço, Tarumã. Meu amigo Neião, grande meu amigo Neião. Neião é um dos caras que eu admiro, viu? E não é porque eu sou candidato que eu vou ficar puxando o seu saco não, viu, Neião? O Neião é um cara trabalhador da construção civil, que estudou para ser engenheiro civil. Uma família humilde, de trabalhador. Ali, eu chamo aquilo de Vila Operária. É extensão da Vila Operária, né? Ali bem pertinho do Parque Buracão, onde a gente jogava bola quando era moleque, onde hoje é o posto Parque Buracão, junto com o saudoso irmão Carlão, figura do bem. Algumas mortes são... a maioria não dá para acreditar, né? E acaba sendo inaceitável, mas a do Carlão, dias depois da mãe, né? Um abraço, viu, Neião? Um abraço, viu? Um prazer poder contar contigo aí na assistência, viu? Meu amigo Ézio tá acompanhando, obrigado. O Elias Pereira também, meu amigo Elinho, Hélio Paiva Matos, obrigado. Um abraço pela assistência. Vamos concluir a nossa participação agradecendo muito a sua audiência. Prometemos voltar amanhã, 9 horas da manhã, é o Português Livre para falar. Eu sou português, sou candidato a vereador, número 13.000. Se você acreditar naquilo que a gente está se propondo, nas posições que temos, nós pedimos o seu voto e pedimos o seu apoio. Muito obrigado a todos pela audiência. Amanhã, 9 horas da manhã, estaremos de volta. E se puder, compartilhe esse vídeo para as pessoas acompanhar nossa transmissão. É o Português Livre para falar. Um abraço. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo. Fui!